Olá pessoal, Marcos Freitas falando. Olá pessoal, Marcos Freitas falando aqui para enviar esse vídeo como primeira parte da nossa apresentação dos capítulos 3 e 4 do livro do Alisson Mascaro, né? Alisson Leandro Mascaro. Sou eu e Beatriz que estamos nessa missão, tá aqui o livro, tá certo? Então, eu acho que antes de iniciar a parte do capítulo 3, que vai tratar da questão Estado e Nação, Estado e burocracia, Estado e democracia, antes de entrar nessa parte, acho que é importante deixar claro qual é o objeto de estudo do Alisson Mascaro. Qual é a pergunta que ele quer responder com esse livro, Estado e Forma Política. Então, ele deixa claro na sua introdução que antes do capitalismo, antes do sistema capitalista se tornar hegemônico, o mando político se dava por aqueles que detinham o poder econômico. Então, o poder político era exercido por quem detinha o poder econômico. Então, né, o rei, por exemplo, o rei detinha o poder econômico, porque detinha as terras, os servos trabalhavam para ele, né, por causa de uma explicação divina, ele foi escolhido por Deus para governar aquele povo. Então, ele detinha o poder econômico e o poder político. Com o capitalismo, há uma separação, né, do nível, da forma, até escrevi aqui, do nível político e do nível econômico, eles se separam. Então, no capitalismo, e isso não é gratuito, né, quando a gente estudar a obra de Alisson, né, Estado e Forma Política, não é gratuito, isso faz parte, isso é uma das estratégias essa separação da forma política com a forma econômica é uma estratégia do capitalismo de garantir a sua reprodução social. Então, é exatamente isso que o Alisson Mascaro vai estudar, e aí ele deixa claro que quem traz as melhores ferramentas metodológicas, as melhores categorias de análise para aprofundar na totalidade desse estudo, dessa pesquisa, é a teoria marxista, nas suas três fases, né? Desde a Marx e Engels, a fase do meio com Lukács e Althusser, né? O Lukács abordando mais o jovem, trazendo mais a experiência e a formulação do jovem Marx, e Althusser trazendo o Marx mais maduro, juntamente com outros que ele cita aqui, né? Polantas, Nicopolantas, Patiucanes. E aí, qual é o problema? Qual é o problema que o Alisson Mascaro quer investigar com esse livro? Ele deixa isso claro no primeiro capítulo, quando ele traz uma citação do Patiucanes, né? Por que é que se dá essa separação, né? Ele diz assim: investigar a razão específica deste desdobramento nas sociedades capitalistas é o passo necessário para a compreensão da política contemporânea. Para tanto, apontou Patiucanes na sua célebre indagação: por que é que o domínio da classe não se mantém naquilo que é, a saber, a subordinação de uma parte da população a outra, como se dava, né? O rei subordinava os servos que tinham que trabalhar para ele, porque Deus assim definiu, e a igreja apoiando e tal. Então, por que é que não se dá dessa forma mais? Por que é que o capitalismo não precisa mais dessa forma, onde quem tem o poder econômico exerce diretamente o poder político? Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte: quem detém o poder econômico também exerce o poder político, mas no capitalismo não necessariamente esse exercício se dá diretamente. E aí, voltando aqui à citação: por que é que ele reveste a forma de um domínio estatal oficial, ou o que significa o mesmo, por que é que o aparelho de coação estatal não se impõe como aparelho privado da classe dominante? Por que é que ele se separa desta última e reveste a forma de um aparelho de poder público impessoal? Separa, não, quem vai exercer isso imparcialmente, é o Estado quem vai exercer isso de forma imparcial, a lei é para todos, né? As oportunidades são para todos, as pessoas são livres para exercerem as suas potencialidades, né? Isso aí já trazendo outros elementos. Então, deslocado da sociedade. Por que é que há um aparelho de poder público impessoal deslocado da sociedade? Aí o Alisson Mascaro comenta: ao contrário de outras formas de domínio político, o Estado é um fenômeno especificamente capitalista. Sobre as razões dessa especificidade que
que separa política de economia, não se pode buscar suas respostas a princípio na política, mas sim no capitalismo, ou seja, na economia. Então, por que é que o sistema capitalista usou essa estratégia de separar o mando político do mando econômico para garantir a sua reprodução social? Então, essa é a questão norteadora desse livro. Então, a gente tem que ler ele com essa coisa na cabeça, né? Porque antes era de um jeito e agora é de outro. E aí, passando mais precisamente, rapidamente aqui para a parte do capítulo 3, né? O capítulo 3, ele traz os seguintes tópicos. Política do Estado. O político vai falar sobre a política do Estado. E ele separa em 3 subtópicos, que é o Estado e a nação, Estado e burocracia, Estado, cidadania e democracia. E aí, avançando já para Estado e nação, né? Tenho aqui Estado e nação, onde o Alisson vai fazer a seguinte reflexão, né? Porque assim, o Estado é uma forma de dominação para garantir para fazer uma mediação de um conflito entre o capital e o trabalho, ou seja, entre quem detém os meios de produção e explora a força do trabalho. Então isso não se dá de forma tranquila, porque inclusive no início da Revolução Burguesa, a carga horária de trabalho, por exemplo, era 18 horas, né? Tinha gente que dormia dentro da fábrica, não via nem um sol nascer. Então isso gerava muitos conflitos, que o capitalismo teve que ver diversas estratégias de ajustar isso, né? E de enfrentar essas crises também. E aí uma das estratégias que o capitalismo configura é a construção de uma nacionalidade, né? A construção de uma identidade nacional, de você fazer parte de um país, de você ter uma mesma língua. Então, se você faz parte de um país, se você tem a mesma língua, se você tem a mesma cultura, então vocês são parte de um todo maior que de certa forma, supera essa diferença entre capital e trabalho. Então, é preciso a gente trabalhar essa nacionalidade. Sendo que o Alisson Mascaro diz que há uma duplicação do Estado em nação. Então, essa é a ideia central do primeiro tópico do capítulo 3, é que o Estado ele se duplica para retomar, inclusive, a dominação. E agora não pela coerção, não pela força, mas pelo convencimento. Então, se você tem ali o trabalhador e o patrão que fazem parte do mesmo país, a França, por exemplo, que torce pelo mesmo time, a seleção francesa, ou então que vai entrar em guerra com outro país, há uma unidade ali, estamos lutando pelos mesmos objetivos, fazendo parte do mesmo país. Então é como se a contradição fundamental, que é o capital e o trabalho, se diluísse nessa ideia de nação, né? Uma união nacional que dilui os conflitos, foi o que eu anotei aqui, né? Específicos e peculiares. Aí são vários modos que essa construção se dá. Essa duplicação do Estado para reforçar pelo convencimento a dominação e a reprodução do capital. Então acho que essa é uma ideia forte, dessa questão, né? Trabalha a unidade de um povo. Então a unidade do povo passa a ser institucionalizada com o monopólio estatal do controle dos comportamentos desviantes. Então, e essa unidade, ela também é construída de forma institucional, porque o poder está sendo monopolizado pelo Estado, né? Os exércitos, as polícias, quem monopoliza é o Estado. Então é o Estado também que intuitivamente constrói essa ideia de nação, essa ideia de povo. O Getúlio Vargas, na Revolução de 1930, ele usa o rádio para fazer isso. O rádio. A ditadura militar usou a televisão para fazer essa construção nacional. Então, esse é algo que sempre se retoma, né? Aí tem outra citação aqui que eu anotei. O Estado se impõe como forma necessária de unidade entre opostos, repressores e reprimidos, tal qual o faz, por sua vez, na circulação mercantil,
como forma política e jurídica necessária da transação entre sujeitos de direito. Então, o Estado, como esse aparelho, como essa estrutura que dita as regras da sociedade, faz essa mediação e essa construção de uma nacionalidade. E aí, vamos para o segundo tópico, que é a questão da burocracia. O que é a burocracia, pessoal? Para você, pensa aí, o que é a burocracia? E eu estou olhando para a burocracia. A burocracia somos nós, servidores públicos dos diversos órgãos do Estado, seja do Executivo, do Judiciário, do Legislativo. A burocracia somos nós que fazemos a administração dessas instituições estatais que foram criadas para garantir a reprodução do sistema capitalista, né? Então, isso é uma coisa que foi uma coisa que eu até comentei com o Igor. Eu vou deixar todo mundo em crise aqui, porque todo mundo é burocrata. Então, quando diz, porque a burocracia é a gente, servidores públicos, das diversas matizes. Então, mas esse capítulo ele faz o seguinte, o Estado cria diversas instituições para, pela força e pelo convencimento, garantir essas regras, essa legislação, garantir a reprodução do capital. Então, nesse capítulo, esses 3 tópicos estão conectados. E o último tópico, que eu acho que é o mais caro, onde ele faz a maior crítica, inclusive do ponto de vista teórico, né, que o Alisson Mascaro denuncia que houve um abandono teórico crítico da compreensão da totalidade do Estado como um aparelho que garanta a reprodução do sistema capitalista. Porque houve esse abandono, a gente fica correndo atrás do rabo, digamos assim. Fica gerindo as contradições do sistema capitalista, fica todo mundo encantado com a questão fica lutando pela garantia de uma cidadania, que no sistema capitalista ela nunca será universal, a cidadania. Ela sempre vai esbarrar no limite que o próprio Estado impõe, que é o limite da reprodução do sistema capitalista. Então, eu acho que é muito interessante. E aí, no segundo tópico Estado e instituições, um pouco trazendo essa reflexão da burocracia, da formação das instituições, né, para garantir com que essas regras jurídicas sejam respeitadas, sejam acolhidas dentro desse limite da não ameaça à reprodução do sistema. E aí, na terceira parte, como eu já havia citado, ele vai tratar de Estado e democracia. Ele diz o seguinte, olha, o capitalismo não precisa da democracia. Não necessariamente precisa da democracia. Basta ver o exemplo histórico das ditaduras latino-americanas, né, que foram ascendidas ao poder estatal para gerir a expansão do sistema capitalista de uma forma mais segura, digamos assim, na América Latina. Então foi algo que foi estimulado à época pelos Estados Unidos, que é uma das potências mundiais, e que foi isso, né? Estamos comemorando 60 anos do golpe civil-militar, né? Eu acho que uma coisa interessante da nossa ditadura é que ela não foi ditadura só militar. Muitos civis participaram da ditadura brasileira, digamos assim. Então vai dizer o seguinte, olha, a democracia também é o limite do capitalismo. O capitalismo vai permitir a democracia se ela não ameaçar o sistema de reprodução capitalista. Então, essas são as ideias fortes desse livro, né? Isso tudo buscando responder aquela pergunta, por que é que houve essa separação? Porque mesmo dentro desses limites, né? Nós temos momentos históricos, digamos assim, fatos históricos onde processos revolucionários aconteceram. Processos revolucionários tomaram o poder político do Estado e conduziram a economia segundo outros princípios, outros valores, outras leis que não a capitalista. Na história nós temos isso. Nós temos, por exemplo, a Revolução Soviética de 1917, né? E aí Lenin como uma dessas referências,
que entendeu o conceito de Estado marxista, né? Principalmente o conceito de Estado, que o Estado é um aparelho da burguesia para garantir a reprodução do capitalismo, a reprodução capitalista. Então, o Estado era algo necessário para que a burguesia garantisse o seu desenvolvimento. A Rússia era uma sociedade feudal, muito atrasada. Então, tinha revolucionários russos que diziam, não, então a gente tem que apoiar a burguesia para ela fazer a revolução contra os czares, e aí depois a gente faz a revolução do proletariado. A Helena disse, nananina não, quem vai fazer isso aí somos nós, o proletariado. E aí toma o poder político estatal, né? E aí, como o professor falou na última aula, vai desenvolver o capitalismo. Né? É o proletariado que faz a revolução, digamos assim, a revolução burguesa. Você desenvolve a indústria, desenvolve os meios de produção. Então, isso aí são um exemplo, uma parte, para dizer isso. Então, no terceiro tópico, ele vai abordar essa questão. Estado e democracia. Não necessariamente o capitalismo precisa da forma política democrática para garantir a sua... Ele prefere ela, porque ali, né, tem o consenso, é mais o consenso do que a coerção, mas não necessariamente ele usa ela sempre, né? Vide o momento que nós estamos vivendo, né, de um crescimento forte da extrema-direita para implementar com mais força as políticas neoliberais, né? E a gente sabe, vem acompanhando de certa forma historicamente as consequências dessa política. Pessoal, então, resumindo, essa aí é um pouco a nossa parte, né, da apresentação. Desculpe se eu me alonguei, desculpe não estar presente para ser mais interativo, mas eu não queria faltar a esse evento, que é a Caminhada do Silêncio, né, que é a banda, o Bloco de Pif Paraíba vai fazer uma apresentação. Eu vou lá na concentração, mas já eu tô chegando aí, viu? 16 horas eu tô chegando para a gente continuar esse papo. Passo agora a palavra para minha colega Beatriz, para ela abordar os temas mais relacionados ao capítulo 4. Valeu, gente, muito obrigado, chego já, cheiro no coração de vocês.